Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo à aula de número 4, Profetas Menores. Estaremos começando agora pelo livro de Zacarias. Zacarias significa o Senhor. Os nomes de seu pai e ilustre avô, que foram sacerdotes, têm também interessantes significados. Ido significa tempo, designado, e Berequias, o Senhor abençoa. Até os nomes sugerem a mesma mensagem do livro. O Senhor não esquecerá suas promessas da aliança para abençoar Israel no tempo designado. Zacarias foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia, com Zorobabel. Nós temos isso lá em Neemias, capítulo 12, versículo 4 e 16. É possível que o seu pai tenha falecido antes do retorno e que ele tivesse sido criado pelo avô. É possível que ele seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus, capítulo 23, versículo 35. Zacarias é o único profeta menor identificado como sacerdote. Dois profetas maiores foram também sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Qual foi o cenário político e religioso do tempo desse profeta, irmãos? Zacarias foi contemporâneo de Ageu, porém mais moço, tendo representado a sua mensagem 2 meses depois de Ageu ter começado a sua. Os dois foram usados para que o povo entrasse em ação, a fim de completar a reconstrução do templo que estivera suspenso durante 14 anos. Qual foi o cenário histórico? O cenário histórico dos primeiros 8 capítulos envolve problemas de reconstrução do templo com considerável oposição local e desencorajamento do povo. Isso foi realizado, entretanto, em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. O templo foi terminado em 3 de março de 516 a.C., aproximadamente, no 6º ano do rei Dario. O cenário dos últimos 6 capítulos parece ser acentuadamente diferente. Já não há mais datas. Não se menciona os líderes Zorobabel ou Josué, e não há visões com anjos intérpretes. Em 490, o seu filho Assuero, filho de Dario, imperador, futuro marido de Esther, numa poderosa investida em 480, sofreu uma derrota ainda maior em Salamina, o que mudou o curso do avanço persa no ocidente. Assuero era filho de Dario, que era um imperador persa, e logo depois da morte de Dario, Assuero assumiu o reinado. Foi nesse cenário que Zacarias escreveu o capítulo 9, começando com a descrição detalhada de uma invasão grega que se apossaria de toda a Palestina, com exceção de Jerusalém, que seria poupada e protegida de uma maneira miraculosa pelo Senhor. Os exilados que ainda se achavam na Babilônia foram incentivados a voltar devido à promessa do Senhor de defendê-los e lhes dar poder, o que antecipa a luta vitoriosa dos Macabeus. Além disso, Zacarias previu as 2 vindas do Messias em sua obra de livramento do pecado e dos inimigos. O livro, também conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, do mesmo modo que o Novo Testamento terminara com uma grande visão apocalíptica dos tempos antigos, o Antigo Testamento também termina com essa visão. O livro de Zacarias, ambos os livros resumem ou esclarecem profecias já apresentadas em termos de realização. Esse profeta, meus irmãos, também pregou o grande dia da batalha do Senhor. Zacarias concluiu essa profecia com uma descrição da culminante batalha da terra, quando o próprio Senhor envolverá na peleja. Esse homem de guerra característica do Senhor foi aludido em Êxodo 15:3, dramatizado em Naum 1:2, Abacuque 2:8-15 e Sofonias 3:8, e é apresentado nessa visão conclusiva. Quando o Senhor sair para pelejar, confrontar com todas as nações reunidas em Jerusalém. Nós podemos ver esse mesmo quadro descrito lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e capítulo 19, versículo 19.
Cristologia em Zacarias. Será que Zacarias também foi um profeta messiânico? Será que Zacarias também profetizou a vinda do Senhor? Este livro é o mais messiânico dos profetas menores e está no mesmo nível de Salmos e Isaías quanto ao conteúdo messiânico. O Messias está no centro ou na periferia de cada visão descrita por Zacarias. Livro de Malaquias, meus irmãos. Malaquias significa meu mensageiro. Alguns estudiosos e eruditos da palavra consideram esse nome uma contração do termo Malak Yah, mensageiro do Senhor. Além do autor, ainda há no livro de 3 outros mensageiros. O mensageiro sacerdote, no capítulo 2, versículo 7. O mensageiro precursor, capítulo 3, versículo 1. E o anjo da aliança, o próprio Senhor, no capítulo 3, também no versículo 1. O nome sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. Do profeta Malaquias, nada é mais conhecido a não ser o seu nome, que aparece no primeiro versículo. Não é identificado nem pelos pais, nem pela cidade natal, cargo, data ou tempo de ministério. Muitos intérpretes afirmam que a palavra Malaquias é mais um título do que um nome próprio. Malaquias foi a voz profética final, contemporâneo de Esdras, sacerdote e historiador que escreveu antes e depois dele. Foi o último mensageiro divino para o povo da aliança do Antigo Testamento, ministrando cerca de 1000 anos depois de Moisés, o primeiro profeta e primeiro escritor bíblico. Qual foi o cenário do tempo desse profeta? Qual foi o cenário histórico? A data em que foi escrito, provavelmente no ano de 430 a.C. A profecia não tem uma data definida, sendo o último dos 6 livros proféticos não datados. Todos esses livros focalizam as nações pagãs, além do livro de Joel e Malaquias. Todavia, pode-se chegar à data aproximada pelas diversas referências históricas do texto. Os edomitas tinham sido levados do Monte Seir, mas tinham voltado, o que sugere uma data posterior a 585 a.C. Os exilados tinham voltado, reconstruído o templo e caído no comodismo e na formalidade quanto à sua experiência religiosa. Não estavam sob o governo de Neemias, mas sob o domínio de um governador persa, que era passível de suborno. Os problemas morais e religiosos eram semelhantes aos enfrentados por Esdras e Neemias. Por exemplo, materialismo, casamento com mulheres pagãs. Essas observações sugerem uma data aproximada em 430 a.C. Depois de Neemias ter voltado para a Pérsia em 432, e provavelmente está relacionado com a sua volta e nova reforma mais ou menos em 430 a.C. Qual foi o cenário político do tempo de Malaquias? O cenário mundial é o mesmo de Neemias. O rei persa era Artaxerxes I, que reinava por volta de 465 a 424. Sob um império enorme e de difícil controle, seu avanço para o Ocidente foi interrompido em 490 a 480 pelos atenienses em Maratona, em Salamina. As rebeliões internas dos egípcios foram esmagadas por Artaxerxes em 454 e pelos satrapas eram os governadores, cada região que eram conquistada pelos persas, tanto pelos persas como pelos babilônicos. Cada região era uma região e tinha o satrapa, que era como os nossos dias de hoje, o prefeito ou uma espécie de governador daquela região. A Palestina fazia uma parte da 5ª satrapa. Israel era a pequena parte da província. Embora Zorobabel tivesse sido designado governador da Judéia em 537, e a data do seu falecimento seja incerta, nenhum dos filhos dele foi designado para substituí-los. Neemias, burocrata judeu da corte de Artaxerxes, foi designado governador em 444 e exerceu o cargo até por volta do ano 432, ainda sob o reinado dos persas. Qual foi o cenário religioso do tempo do profeta?
Apesar de o templo ter sido reconstruído por volta de 516, o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras em 457 e o muro da cidade reconstruído por volta de 444, o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassavam. Os sacerdotes, vendo-se desamparados, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções do templo. A moral mostrava-se frouxa e havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos vizinhos. O espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com os seus antepassados, que tinham enfrentado o perigo de voltar às colinas esperando a volta do Messias para o estabelecimento do novo reino davídico. Reagindo a todas essas frustrações, os judeus tornaram-se orgulhosos, arrogantes, opressores para com as pessoas em geral e impacientes e céticos, descrentes com o Senhor. Essa atitude de estagnação espiritual ficou demonstrada de diversas maneiras. A indiferença religiosa para com a lei e as ofertas, enquanto acusavam Deus de ser indiferente ao bem ou ao mal. Mais uma vez, Deus aqui era acusado por eles de ser um Deus deísta, ou seja, aquele Deus que existe, que é real, mas de certa forma não se importa muito com a vida das pessoas. A indiferença moral para com os votos de casamento. Eles casavam-se com mulheres pagãs após divorciarem-se das suas mulheres, as mulheres judias. Pecados sociais de perjúrio, que seria a falta de você honrar a sua palavra, de você jurar por algo e não se comprometer-se com a sua palavra. Era um perjúrio. Fraude, opressão aos mais fracos, injustiça era algo também muito comum na época desse profeta. O egoísmo material ao roubar Deus os seus dízimos. O primeiro problema apontado por Malaquias, no entanto, foi a falha do povo de lembrar-se do amor da aliança de Deus para com eles. Foi essa falha que os levou à falta de visão, à falta de apreciação e à prática dos pecados e de queixas e indiferenças que lhes seguiram. No livro de Malaquias, queridos, nós podemos aprender muito e entender que as promessas do Senhor, ainda que aos nossos olhos, ainda que para nós seja tardia, mas elas se cumprem, elas são fiéis, verdadeiras e dignas de aceitação. Era exatamente isso que eles tinham esquecido. Por mais que o Senhor tardava na visão deles em cumprir as suas promessas, isso não significa que Deus não iria cumprir no tempo determinado por ele. A questão é que o tempo deles não era o tempo do Senhor. E por isso, eles cansaram de esperar e começaram a cometer todo tipo de iniquidades e pecados. A última recomendação do profeta foi: lembrai-vos da lei de Moisés, com as suas promessas e admoestação. Capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, com suas promessas e admoestações. E era exatamente ao contrário disso que eles estavam fazendo. Recomendou-lhes também que esperassem pela a vinda de Elias, que aplicaria aquela lei durante o seu julgamento da restauração. Capítulo 4, 5 e 6. É claro que aqui, meus irmãos, provavelmente o profeta estava se referindo a João Batista, que foi o precursor de Jesus e que também era profetizado no Antigo Testamento como o novo Elias que haveria de vir. Então aqui é muito claro que provavelmente faz uma referência a João Batista, que veria a semelhança de Elias. A grandeza de Deus. Nenhum outro profeta enfatizou tanto a grandeza de Deus como o fez Malaquias no seu livro profético, inserindo no final do Antigo Testamento 3 vezes no capítulo 1, do versículo 11 ao 14, o Senhor chama atenção para a sua glória e grandeza, e 10 vezes em todo o livro ele chama atenção para a honra devida ao seu nome. Quando o pequeno e fragmentado restante de Israel estava prestes a entrar nos 400 anos de silêncio profético, com os conquistadores e a cultura gentia rodopiando ao seu redor, precisavam se lembrar da grandeza do Deus que os chamara. Bom, o livro de Malaquias, meus irmãos, é o último livro do Antigo Testamento, e depois disso houve um período em que Deus se silenciou, em que Deus
alguma forma, deixou de falar com eles, não usou mais profetas, não usou mais sacerdotes. E esse foi um período longo, muito longo. Mas aqui o profeta, ele admoestava a eles que, mesmo durante o silêncio de Deus, mesmo durante esse período em que Deus se calaria, eles jamais poderiam esquecer da lei do Senhor e das suas promessas. Jamais poderiam esquecer. Era um período que Deus se calara, era um período que Deus colocava eles em disciplina, mas era um período que o Senhor continuava exercendo o seu poder, a sua grandeza e a sua soberania, não só sobre a nação, como todo o mundo. Embora parecesse que os seus dias de grandeza fossem coisa do passado, a reivindicação do profeta ainda era para a grandeza de Deus, que o tinha chamado para fazer uma aliança com eles. Então eles jamais poderiam esquecer da aliança com o Senhor, ainda que aos olhos deles as promessas de Deus tardiam em acontecer. Quais foram as últimas palavras desse profeta? Quais foram as últimas palavras do profeta Malaquias? Esses últimos 3 versículos são considerados pelos estudiosos um apêndice aos profetas, ou seja, um resumo dos profetas. Abrangem a lei e os profetas de Moisés a Elias. No entanto, sua perspectiva não é retrospectiva, mas progressiva, olhando com antecipação o julgamento de Elias e a alegria da era messiânica. Nas Bíblias hebraicas, o versículo 5 é repetido depois do versículo 6, para que o livro não termine com uma palavra de condenação. Ocorre a mesma coisa nos livros de Isaías, Lamentações e Eclesiástico. É interessante observar que nas Bíblias hebraicas não existe o capítulo 4 de Malaquias. O capítulo 3 continua até completar 24 versículos. A nota dominante dos últimos 6 versículos é antecipatória, apontando para os 400 anos de silêncio profético antes que outro anjo aparecesse anunciando a vinda do precursor e do muito esperado Messias. Ou seja, o final do livro prevê um período de silêncio que nós sabemos hoje que foi de 400 anos, mas na época eles não sabiam, até que aparecesse um anjo do Senhor anunciando o Messias. Ou seja, até que João Batista aparecesse no deserto anunciando que o Messias havia chegado. A última palavra de Malaquias não foi, na verdade, a última. Cristologia no livro de Malaquias. Apesar de o Senhor ter assegurado eles novamente na introdução do livro a continuidade do seu amor imutável, a ênfase basicamente do livro é o julgamento. De acordo com esse motivo, podem ser discernidos diversos títulos do Messias. No capítulo 1, versículo 14, o Senhor declara ser um grande rei, muito maior do que o governador a quem não ofereceriam uma oferta maculada, como nós vemos lá no capítulo 1, versículo 8. Nessa condição, ele não deixara de julgar o impostor, que jura honestamente, mas é avarento. Zacarias 14:9 viu a majestade do rei numa luz messiânica, quando o seu nome será reverenciado em todas as nações. No capítulo 3 de Malaquias, versículo 1, o Senhor declara ser o anjo da aliança, a quem eles buscavam. Mas ao contrário da orgulha maneira de pensar dos israelitas, sua vinda será com julgamento para os perversos de Israel, a começar pelos filhos de Levi no templo, ou seja, pelos sacerdotes. Sua primeira vinda ao templo, em João 2, do 14 ao 16, no Evangelho de João, ali nós vemos a vinda presencial do Messias, e também lá em Mateus 21:12, foi uma antecipação daquela futura vinda para purificar o povo na terra. Aos que temem o nome do Senhor, ele surgirá como o sol da justiça e trará cura e alegria. O mesmo sol que queimará os perversos, curará os que temem o seu nome. Com essa promessa de sol celestial para purificar e curar a nação e destruir o perverso, num dia futuro desconhecido, a voz profética silenciou. Os sombrios dias do período intertestamentário testarão a sua fé na palavra profética dada pela lei e pelos profetas. E assim, meus irmãos, os pequenos profetas e o Antigo Testamento se encerra, e assim Deus se cala num período de 400 anos até que aparece João Batista no deserto pregando o arrependimento e a vinda do Messias. No final de cada aula, nós temos um exercício de aprendizado, do qual os irmãos vão responder esses exercícios, vão ler todo o material, vão ler toda a matéria e assim está enviando
para a correção, para que a gente possa então saber se os irmãos entenderam e tiveram a compreensão correta, né, do que foi ensinado aos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos imensamente e que os irmãos tenham cada vez mais dedicação, cada vez mais anseio e sede de conhecer o Senhor. Deus os abençoe e até a próxima aula.